isso aqui, um momento muito angustiante da sua vida, num momento de... Não estou falando quando ele escreveu o Salmo 51. Quando ele escreveu o Salmo 51, ele estava no fundo do poço, condenado à morte por pecado duplamente qualificado, adultério e morte, assassinato de Uzias, lembra? Adultério era chibatadas, 39 chibatadas, a mulher é apedrejada, o homem era apedrejado, depende da situação, no contexto da época, não é? Então Davi estava passando por um momento de muita angústia, muita angústia. Não era esse momento, mas era um outro momento na vida dele. Foi quando ele escreveu o Salmo 3, um momento de grande angústia. Por quê? Porque envolve família. E quando envolve família, problema em família, muitas das vezes tira a gente da nossa segurança, a gente está firme, muitas das vezes a gente também esmorece por causa dos problemas, porque é família. E Davi estava num momento de angústia por causa de família, porque envolvia família. Jerusalém estava toda tomada, estava num processo difícil, Jerusalém estava toda, uma rebeldia tremenda sobre Jerusalém. Por quê? Porque o seu filho Absalão revoltou-se contra seu pai e intentou tomar o seu reinado, o seu trono de rei. Davi, meu próprio filho, não é? Meu próprio filho. E o que fez Davi? Lutou contra o seu filho Absalão? Não. Fugiu. Ele fugiu. Muitos dos que estavam ao lado dele, de Davi, bandearam para o lado de Absalão. Outros fiéis e leais a Davi fugiram com Davi. Fugiram com Davi. E dentre esses, duas personalidades tremendas. Um cidadão que não tinha um cargo público no reinado de Davi. Um cidadão que não era funcionário público de Davi, mas era um sacerdote. Seu nome era Zadok. Zadok hoje é nome de alguns ministérios. Casa de Zadok, Ministério de Louvor de Zadok. Queridos, por causa da fidelidade, apesar da nossa infidelidade, Deus se mantém fiel. Com a ajuda de Abiatar, que fala aqui na palavra que nós lemos hoje, o que ele fez? Pegaram a arca da aliança e levaram a arca da aliança naquela fuga. Eles fugiram e levaram a arca da aliança. Então Abiatar ajudou Zadok a pegar a arca da aliança, colocou nas costas e fugiram junto com eles. Está lá em 2 Samuel, salvo engano, 15 ou 25, alguma coisa assim. Então, queridos, o que aconteceu? Por que Zadok fez isso? Porque ele entendeu uma coisa. Onde o ungido de Deus está, a presença de Deus precisa estar. Você é ungido de Deus, escolhido de Deus, separado por Deus. Então, onde você estiver, a presença de Deus precisa estar. Zadok entendeu isso. E Davi estava ali, a presença de Deus precisava estar ali com ele. E no contexto da época, a Arca da Aliança era simbolizada como a presença de Deus. A Arca da Aliança é a presença de Deus. E quando eu oro aqui e falo da Arca do Senhor que chegou aqui, é a presença de Deus que chegou aqui. Então Zadok pegou a arca e levou junto com Abiatar. Mas, queridos, eu quero falar uma coisa de lealdade. Em todas essas últimas lições que nós vimos aqui, fala de lealdade de Davi para com seu povo, da lealdade do seu povo para com Davi, e principalmente dele para com Deus, e Deus para com ele, conforme nós já vimos aqui hoje, não é? Aí Davi, na beira de um córrego, ele para, olha e vê aquele povo, e pega Zadok com a arca e dá uma ordem. Zadok, pega a arca e leve de volta para Jerusalém. Pegue a arca e leva de volta para Jerusalém. Porque se eu encontrar graça do Senhor, Ele me fará voltar e ver novamente a arca dele, a arca da aliança, lá no santuário.
Por quê? Por que que Davi pensou assim? Porque ele não queria que as ruas de Jerusalém fossem manchadas pelo sangue do seu próprio povo. Então Zadok pegou a arca e levou de volta para Jerusalém. De volta para Jerusalém. Ele levou para o santuário, porque na época não existia o templo só passou a existir com Salomão, no contexto da época, não é? Então Zadok foi fiel. Às vezes a fidelidade requer de nós também obediência. Fidelidade requer obediência. Então Zadok pegou a arca e levou de volta para Jerusalém em fidelidade e lealdade ao seu líder máximo, que naquele caso era o rei Davi. Levou de volta. Mas não ficou só nisso, ele começou a interceder pelo povo de Jerusalém, pelo seu próprio rei. Queridos, lealdade a Deus, porque Deus é leal conosco. E o que isso nos ensina? Constância na presença de Deus. Se eu tenho constância na presença de Deus, não há angústia que sobreviva, não há adversidade que sobreviva. Se eu tenho constância na presença de Deus, eu tenho recurso para buscar em Deus. E por causa da fidelidade de Zadok, sabe quem ungiu o rei Salomão? Zadok e Natã. Zadok e Natã. Natã é aquele que o repreendeu do seu pecado. Zadok e Natã ungiam Saul não, como rei, Salomão. Seja fiel a Deus em tudo. Tenha lealdade para com o próximo, tenha lealdade para com Deus, porque Deus não deixa de ser assim com você. Deus não deixa. Que sejamos uns Zadok na vida do nosso próximo. Interceder pelo nosso próximo, interceder pela minha vida, pela minha casa. E Deus vai nos honrar em tudo. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Se alguém quiser